Neste primeiro bloco, vamos falar sobre a carteira das 10 ações recomendadas para março. E para falar sobre o assunto, estou aqui com Larissa Quaresma, responsável pela carteira. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para falar de ações com os investidores. Maravilha, Lari. Vamos falar então um pouquinho dessa virada da Bolsa que acabou perdendo um pouco dos ganhos que tinha tido ali nas semanas, pós-carnaval. O que aconteceu? Veio uma série de dados que acabaram preocupando os investidores em relação à inflação de serviços. E nesse ponto o Brasil está muito sincronizado com os Estados Unidos, porque nos dois países a gente está vendo a inflação de serviços ainda acima da meta dos respectivos bancos centrais. E o Banco Central ele olha muito para a inflação de serviços porque ela é muito inercial. É uma inflação que demora a cair porque está muito ligada à dinâmica do mercado de trabalho. Como o desemprego ainda está muito baixo, a gente tende a ver essa inflação mais alta, né? Então isso leva os investidores a recalibrarem mais uma vez as apostas para o corte de juros. Então, no mês passado, a gente já vinha falando que o mercado tinha convergido para o início de corte de juros pelo Fed em junho e agora a gente já está vendo uma parte significativa do mercado migrando para julho. Aí eu acho que até foi um pouco exagerado, nosso time macroeconômico continua esperando em junho, mas para responder resumidamente, então, foi esses dados de inflação mais fortes na parte de serviços que estão preocupando aí os investidores em relação aos cortes de juros. Por outro lado, você fez a recomendação de Itaú em fevereiro e foi realmente a ação que mais desempenhou no Ibovespa. Conta um pouquinho mais a que se deve esse bom desempenho de Itaú e, claro, se ele continua na carteira para março. Foi uma confirmação de tese para a gente, que esperava um resultado acima da expectativa do Itaú e um aumento da proporção do lucro que o banco distribui na forma de dividendos. Depois de 3 anos com um payout, que é o que a gente chama esse indicador de distribuição, abaixo da média, a gente viu neste mês de fevereiro o Itaú aumentar esse payout. Então, confirmou a nossa tese e fez com que as ações subissem bastante. Para março, a gente continua com o Itaú na carteira, embora não tenha nenhum gatilho específico relevante que a gente enxergue hoje, mas a gente gosta muito da relação risco-retorno dessa ação. É uma ação que desempenha bem quando o mercado vai bem, mas quando o mercado vai mal, ela tende a proteger. Não quer dizer que isso vai acontecer, a renda variável varia e ela é incerta, mas isso acontece porque, mesmo com a alta de fevereiro, o valuation ainda está muito atrativo. E é uma empresa que tem um desempenho operacional muito bom. Então, ela dá um colchão de proteção muito interessante para o investidor. Além, é claro, do que a gente chama de carrego, que é essa parte dos lucros distribuídos na forma de dividendos e que acabam gerando também um colchão importante para reduzir a volatilidade da ação. E olhando para março, quais são os fatores a serem monitorados? Existe algum risco ali que possa trazer ao investidor? Março vai ser um mês agitado, tanto no microeconômico quanto no macroeconômico, porque no macro, além dos usuais dados de inflação e atividade que ficam balizando ali as apostas dos investidores para os juros, a gente vai ter a chamada super quarta, que é a decisão de política monetária tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos no mesmo dia. Embora a gente não espere grandes surpresas na decisão em si, mais uma vez vai ser o comunicado que vai poder mexer com o mercado. Então, no caso do Brasil, se o Banco Central vai continuar cortando os juros no mesmo ritmo, que a gente acredita que sim, tendo essa confirmação já seria bom para as ações. E lá fora, o Banco Central americano falando, dando mais pistas sobre quando ele pretende cortar os juros, se está mais perto ou se está mais longe. Então, no macro, esse é o principal fator na nossa opinião. No microeconômico, a gente tem o último mês aí da safra de balanços do 4º trimestre de 2023 e a gente deve ver os setores de varejo, energia e óleo e gás, principalmente as junior oils, ganhando bastante destaque aí nesse último mês da temporada. E existe algum risco que possa vir em março? Existe, sempre tem muito risco, existem os riscos que a gente já conhece de antemão e existem os riscos que a gente nem imagina. E é sempre assim, um investidor de bolsa precisa lidar com eles. Quais são os riscos que a gente já enxerga hoje? Primeiro é o risco dessa reinflação. Então, essa inflação de serviços continuar mais uma rodada de dados com a inflação de serviços acima do esperado ou pior, reacelerando.
Então, esse eu acho que é um primeiro risco que a gente precisa monitorar, isso no nível global, tá? Não só aqui no Brasil, como lá fora também. E um segundo risco aí mais específico aqui do nosso caso brasileiro é a questão do fiscal. Então, esse cabo de guerra aí entre Poder Executivo e Congresso Nacional, do quanto vai gastar, o quanto não vai gastar, eu acho que esse é um fator de risco importante também para o investidor de bolsa brasileiro. E em termos de oportunidades para março, como é que você está olhando para o mês especificamente para conseguir capturar mais valor aí das ações? Então, em primeiro lugar, a gente mantém uma participação muito relevante da carteira no setor de varejo, que esse varejo cíclico, que representa 20% da carteira e que deve ganhar destaque nessa temporada de resultados. E é um setor que caiu muito ao longo do ano passado e continua caindo em 2024. Eu tenho uma lista de ações que eu acompanho ali desse setor, mais ou menos umas 20, e no agregado elas caem 4%. E nisso eu estou incluindo mesmo o Mercado Livre, que é uma ação que andou super bem esse ano, né? Então, a gente mantém esse peso elevado em varejo, visando capturar essa expectativa que está muito baixa. Quando a expectativa está muito baixa, assim, a simetria ela fica um pouco mais para cima. Então, acho que algumas empresas, principalmente aquelas de boa execução, podem surpreender nos balanços divulgados. Esse é um primeiro fator. Uma outra oportunidade interessante é uma ação que já estava presente na carteira e que a gente mantém com um peso bem elevado, é a Equatorial. Que acabou nos últimos dias sofrendo um pouco com um ruído político envolvendo as condições de renovação das concessões de distribuidoras de energia, que o Congresso quis entrar no meio, a princípio ia ser feito por medida provisória, numa configuração que ia beneficiar muito as distribuidoras privadas de energia, como é o caso de Equatorial. Daí o Congresso quis entrar no meio e colocar uma situação um pouco mais restritiva, muito por causa das chuvas que a gente teve no final do ano passado, com a interrupção de fornecimento de energia em várias cidades do país e tudo mais, né? Assim, claro que o desfecho disso tudo é muito incerto. Quando se trata de política, a gente nunca sabe o que pode aparecer. Mas no caso de Equatorial, mesmo que venha algo mais restritivo, por exemplo, com exigências maiores em indicadores de qualidade, na prestação de serviço, isso não nos preocupa, porque a empresa ela sempre foi capaz de executar muito bem nessa frente. Além disso, ela vai divulgar resultado agora em março, e a gente espera que com o calor excessivo no final do ano passado, ela mostre volumes em alta, né, tarifas com repasse em linha com a inflação, o que deve beneficiar bastante as finanças da companhia. E por último, aqui um movimento um pouco mais tático, a gente está incluindo agora a B3 na carteira de ações de março, porque é uma ação que caiu demais e de maneira injustificada. Diferentemente do resto do setor financeiro, a B3 cai 12% no ano, sendo que, como a gente já falou aqui, Itaú sobe 8% só no mês de fevereiro, né? Então, um movimento mais tático para a gente capturar uma certa reversão de média em B3, porque a gente acha que a ação está meio sobrevendida. Então, um movimento bem técnico, bem tático. Você acabou de conferir algumas das recomendações para a carteira das 10 ideias de março. Quer conferir a carteira completa? É só clicar no link da descrição. É de graça.